No último programa falei de soft skills e da sua importância no ambiente profissional, por isso hoje dedico este programa a uma das habilidades mais requeridas nos últimos 2 anos, a resiliência. E se é verdade que ter colaboradores resilientes pode ser importante para uma organização, a verdade é que muitas vezes não se sabe como reconhecer essa competência nos candidatos de um processo de recrutamento. E por isso hoje falarei sobre recrutar resiliência. Fazê-lo começa desde logo com o reconhecimento e a valorização da resiliência como competência essencial ao sucesso. Uma pessoa resiliente é construtiva em face de desafios e contratempos. Além disso, tira maior satisfação da sua atividade profissional e tem um maior coeficiente de bem-estar, o que resulta na maior produtividade e longevidade da sua carreira. Finalmente, embora em algumas atividades, como a da advocacia, que tão bem conheço, o exercício diário da profissão exija frequentemente uma perspectiva ampla que inclui cenários negativos, outras facetas de um profissional de sucesso, seja advogado ou outro, um líder, um mentor, por exemplo, exigem uma mentalidade de crescimento e resiliência. Infelizmente, o trabalho da resiliência é ainda assim relativamente raro em algumas profissões. E o mais preocupante é o facto de algumas profissões serem até projetadas para bloquear as características que levam à resiliência. Como? Perguntam os ouvintes. Vejamos. No exemplo que me rodeia diariamente dos advogados, é simples perceber esta ideia. Das faculdades de Direito à prática da profissão, os advogados são ensinados a ser céticos. E são de alguma forma recompensados até por esse seu pessimismo. Característica que se encontra associada à diminuição da resiliência. Aliás, e não por mero acaso, enquanto grupo, os advogados têm coeficientes de satisfação relativamente baixos, indicando uma imunidade reduzida aos contratempos que tenham de enfrentar. Mas se pensarmos, por exemplo, num gestor de projeto ou num contabilista, também eles são treinados, digamos assim, para encontrar o erro, não é? A falha, antecipar e planear todos os detalhes, prever tudo o que pode correr mal. E este pessimismo, como referi, baixa os níveis de resiliência. Ora, sendo esta capacidade de construir em cima dos contratempos, de ultrapassar as adversidades, sendo ela tão valorizada quanto rara, devemos explorar maneiras de transformar a escassez em abundância, e isso começa desde logo no momento da contratação. Honestamente, defendo que não se deverá esperar pelas contrariedades e pelos momentos difíceis para avaliar ou concluir se alguém da nossa equipa é ou não resiliente. Essa espera pode tornar a conclusão tardia e pode custar caro à empresa. Assim sendo, há que procurar esta competência logo no momento do recrutamento. Creio existirem algumas formas ou fórmulas a aplicar no momento da contratação para adquirir, pelo menos, pistas sobre as competências de resiliência de um candidato. Existem várias maneiras para detectar a resiliência e a mentalidade de crescimento de um candidato. Eu gostaria de apontar 3. A primeira é procurar a história por detrás dos formulários e dos currículos. A resiliência vive na jornada. Na primeira triagem de candidatos, muitas empresas examinam rapidamente o currículo, concentrando-se na média de final de curso, no percurso profissional, nos diplomas, no pedigree das instituições de ensino por onde o candidato passou. Reconhecer os limites do currículo tradicional significa olhar para além da média, procurar a história que aquele currículo conta. O candidato superou-se numa escola difícil? Existe uma progressão ascendente da sua média ao longo do tempo? Muitos alunos têm dificuldades académicas no primeiro ano da faculdade. Sem surpresa, vários deles alcançam posteriormente significativo sucesso académico. Alunos como estes têm uma história atrativa e única para contar. Mas isto implica que as empresas que os recrutam examinem a sua trajetória, em vez de definirem apenas a média mínima que lhes concederá o direito a uma entrevista. Frequentemente, requisitos rígidos da média de final de curso eliminam muitos candidatos de alto desempenho e elevados índices de resiliência, quando o objetivo deveria ser o de dar a oportunidade a essas pessoas de chegar, pelo menos, à fase das entrevistas.
E quem diz os candidatos recém-chegados ao mercado de trabalho, diz o recrutamento de profissionais experientes. Os períodos de eventual ausência de trabalho, experiências profissionais no estrangeiro, mudanças de carreira aparentemente radicais, têm, na maioria das vezes, histórias de superação por trás. E é no conhecimento dessas histórias que pode estar a resposta à pergunta: este candidato é resiliente? Claro que para isto é igualmente necessário que os candidatos se predisponham a contar as suas histórias, com verdade, perante os recrutadores. Mas uma coisa é certa: a eventual inibição ou necessidade de tentar aqui inventar uma história que ligue, por exemplo, uma experiência profissional a outra, ou a ausência de trabalho durante um certo período de tempo, está muito mais relacionada com as experiências dos candidatos sobre a capacidade de se importar e valorizar a história atrás do currículo pelos recrutadores, do que pela ausência de vontade dos próprios candidatos em revelarem a verdade das suas histórias de vida. Se alguém disser que foi perseguido no local de trabalho porque foi vítima de uma situação de assédio moral, por exemplo, e que isto provocou a necessidade posterior de tratamento médico, qual vai ser a reação do recrutador? Uma cruz, imediata. Quando por trás desta verdade pode estar uma história de superação verdadeiramente inspiradora. Atentemos então mais às histórias que fazem as pessoas, porque é em cima das nossas experiências, principalmente as más, que construímos muitas vezes as nossas melhores características. Por outro lado, é importante para recrutar resiliência preparar perguntas que tenham como finalidade a avaliação dessa mesma resiliência. Numa entrevista não basta fazer as perguntas da praxe. Se a intenção é avaliar resiliência, não chegam as perguntas tradicionais. Faça perguntas abertas sobre os desafios ou contratempos que o candidato experimentou. Algo do género: conte-me sobre uma vez em que... qualquer coisa. Para que possa obter histórias reais que evidenciem a resiliência do candidato, bem como a sua habilidade para aprender com a experiência, obviamente. Da mesma forma, tratando-se de candidatos já com uma experiência considerável, pergunto, por exemplo: dê-me um exemplo de como usou as suas habilidades de resolução de problemas para lidar com uma situação profissional particularmente desafiadora. Ou, conte-me sobre uma vez em que tenha falhado em algo. As informações quanto às skills dos candidatos podem obter-se não apenas da história que os mesmos contam, mas também da forma como a contam. Preste por isso atenção à linguagem verbal e corporal que o candidato usa ao relatar as suas experiências de revés. Quanto mais positiva for a sua linguagem verbal e mais confiante a linguagem corporal, maior será a probabilidade de ter fortes habilidades de resiliência. Por fim, gostaria de sugerir uma outra forma de apurar esta característica nos candidatos. Introduza vulnerabilidade nas entrevistas. Um pouco na linha do que dizia há pouco, meio em tom de crítica, mas faça da entrevista um espaço seguro para o candidato compartilhar os seus desafios, mostrando alguma da sua própria vulnerabilidade. Partilhe alguns contratempos que, como profissional experiente, também enfrentou e como os superou. Mostre humor ao refletir sobre os seus próprios erros. Pessoas resilientes não se definem pelos seus fracassos. Antes vêem-nos como situações temporárias, das quais emergiram mais fortes e mais sábias. Por isso, profissionais resilientes valorizam as oportunidades de crescimento e progresso e procuram-nas nas posições para as quais se candidatam. Por isso, se conseguir articular os desafios que enfrentou e como os superou, irá atrair também os candidatos mais resilientes que se poderão rever na sua história. Ao contratar pessoas sem inibição no reconhecimento de erros e que tratam os contratempos como algo provisório, estará a fortalecer certamente a sua equipa. Muitos dos candidatos mais resilientes e capacitados são aqueles cujas jornadas foram as mais desafiadoras. Alguns perderam entes queridos, alguns foram diagnosticados com doenças graves a meio do percurso, outros enfrentaram desafios financeiros significativos ao longo das suas vidas. Por isso, por exemplo, enquanto estudantes, quando os colegas se preocupavam em tirar 16 num qualquer exame da faculdade, eles estavam preocupados em manter o trabalho na biblioteca da faculdade, encontrando tempo e foco para se preparar para o mesmo exame que os demais. Essa é a resiliência que devemos recrutar, construir e defender para melhorar, servir e para melhor servir os nossos clientes e a nós mesmos, porque, por mais que tentemos, nem sempre conseguiremos impedir a queda.
E tendo enfrentado e sobrevivido a crises no passado, obteremos certamente maior credibilidade junto dos nossos pares e dos nossos clientes. Na próxima semana, mudaremos completamente de tema. É também uma soft skill, mas falaremos sobre a gestão da sua caixa de e-mail. Mas para já, e você, se tivesse agora de dar um primeiro passo sobre este tema da resiliência, qual seria?